Opa, Shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi e do nosso Pai Yahweh. Eu peço perdão pelos 3 dias de sumiço, é que eu tava precisando resolver umas coisinhas aqui em casa. Uma nova oportunidade de emprego me foi aberta pela graça do Pai, pela graça do Pai. E inclusive eu já agradeço os irmãos pelas orações, pelas intercessões. Como diz a palavra, né? A intercessão de um justo faz milagres. Bem, irmãos, o vídeo de hoje é para falar sobre um tema que já tem matutado na minha cabeça há um certo tempo. E eu queria compartilhar a minha experiência, principalmente com base em tudo que está acontecendo nos últimos tempos. Que é, como está no título do vídeo, teologia, ferramenta ou fundamento? Até que ponto nós podemos usar teologia para a compreensão da verdade bíblica? Bem, gente, não é segredo para ninguém que a teologia não significa necessariamente verdade absoluta. Porque o que é a teologia? A teologia é um estudo, é um método de estudo, uma ciência que foca no estudo dos textos bíblicos, não só dos textos bíblicos, mas de textos divinos. Ao Corão, o que mais? A Zohar, Talmud, que mais? É que eu não sei o nome eu não sei o nome dos papiros de outras religiões, mas enfim, não interessa. Enfim, a teologia é a ciência que estuda esses papiros, esses manuscritos, essas escrituras. Então, o que acontece? Com base no contexto histórico, contexto linguístico, cultural, a gente traça um paralelo de como o povo, determinado povo, entendia as questões práticas de fé, da fé, relacionadas àquela divindade. No caso do contexto bíblico, isso é um pouco complexo, porque existem duas linhas de teologia. A teologia judaica, que é a que predomina grande parte da interpretação bíblica, inclusive até o começo da igreja primitiva, era a teologia judaica israelita, não a teologia judaica rabínica, é a teologia judaica israelita, que era a que Paulo usava, que Paulo costumava usar. Mas também temos a vertente, e aí é onde começa o problema. Temos a vertente da teologia cristã. A teologia cristã, ela é extremamente falha. Ela é muito falha porque ela se apega a um princípio que eu mesmo uso esse princípio para tomar muito cuidado e discernir na hora que eu vou fazer, não só aqui fazer vídeo, mas na hora de prestar atenção no comportamento das pessoas, que é a teologia cristã, ela se apega a verdades, só que com base nessas verdades, elas fundamentalizam uma doutrina. Ou seja, a doutrina acaba se tornando se torna uma vertente da raiz, se torna uma vertente da teologia. Não que a verdade, entre aspas, não se sustenta por si só. Tanto que você vê brigas entre calvinistas, arminianos, presbiterianos e batistas, e enfim. Esse tipo de divisão não deve existir. Não deveria existir porque a verdade é uma só. Não existem diversas interpretações sobre a verdade. A verdade é uma só. O entendimento sobre ela pode variar de pessoa para pessoa, mas a verdade é uma só. E por que eu também estou comentando isso? Porque a teologia, ela é ótima até você encarar a realidade. Eu vou dar um exemplo que eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. A questão da tatuagem. A questão da tatuagem é um belo de um exemplo de como a teologia ela bate de cara com a realidade física, Por quê? A maioria dos teólogos, principalmente os mais modernos, eles querem dizer que só é pecado você fazer tatuagem se for relacionado a culto aos mortos, porque de fato existia um ritual naquela época em que os povos, os cananeus e os egípcios, eles marcavam o corpo, mas não marcar no sentido de fazer uma marca visível, não, era no sentido de lacerar a carne para fazer sangue jorrar.
fazer sangue jorrar, que é isso que é pecado, fazer o sangue jorrar, porque o sangue é onde está a vida do homem. Só que o que acontece? A teologia, ela acaba, só que essa premissa acaba sendo refutada pela própria realidade. Por quê? Porque até hoje nunca foram encontrados israelitas com tatuagens no corpo. Então pensa, se a tatuagem fosse uma coisa, se a premissa teológica fosse 100% correta, ou seja, se a gente fosse se fundamentar, usar essa premissa teológica como fundamento, por que, por exemplo, peraí, vamos lá. Por que, por exemplo, nós não encontramos israelitas com tatuagens neutras? Sendo que nós sabemos que existiam tatuagens neutras naquela época. As mesmas tatuagens de hoje já existiam naquela época, tá? Estética, por estética, inclusive. O que isso prova? Que os israelitas entendiam de uma forma, e aí chega um bando de pé rapado, quase 2.500 anos depois, querendo ensinar para o povo que recebeu os mandamentos como se deve guardar os mandamentos. É aí que a teologia, é até aí que a teologia se choca. Isso que eu estou falando de uma questão trivial, entre aspas. Quando a gente fala de doutrina, é pior ainda. Eu vou dar um exemplo. O conceito de alma, que predomina as academias de teologia. Não existe alma como terceiro elemento. Carne, espírito, carne, alma e espírito. Não existe. O que existe é carne e espírito, e a junção dos dois é que é feita a alma vivente, ou ser vivente. A palavra que foi traduzida erroneamente como alma é, na verdade, o ser. É a junção do espírito da carne que constitui o ser. E dentro desse ser estão as vontades, os desejos, a mente, tudo que compõe aquele ser. Tanto que quando o homem morre, ele passa a não ser mais alma vivente, ou ser vivente. O conceito de alma, ele vem do platonismo, aí sim ele vem do platonismo, que acredita que da imortalidade da alma, o que não é um conceito israelita. Os israelitas não acreditavam nesse conceito até o período babilônico, que é quando a influência helenística começou a entrar na interpretação bíblica. Até o exílio babilônico, os israelitas, eles acreditavam que quando o homem morria, todo o corpo morria, não existia um terceiro elemento. Então a gente vai ficar com quem? De novo, a gente vai ficar com o povo que recebeu os mandamentos, cujo qual Paulo continuou ensinando a mesma coisa, ou a gente vai ficar com a academia de teologia, que é cheia de erros, cheia de falhas, que ensina trindade, nomes pagãos, os termos desigrejados, continuam ensinando o dízimo, batismo como obrigação para a salvação, etc. Então, irmãos, o que eu quero dizer é, a teologia é desnecessária? Não. Mas ela só é boa, ou melhor, ela só é útil quando você a trata como ferramenta, não fundamento. O que é a ferramenta? É um recurso que você usa para ter uma compreensão maior acerca da verdade. Já o fundamento é você acreditar que aquele dogma teológico é a verdade, ou seja, tudo que foge daquele dogma está errado. É por isso que existem tantas brigas entre academias de teologia. As academias de teologia. E é graças a essa falta de fundamentação na verdade e sim nos dogmas, que a gente acaba tendo debates desnecessários. Por exemplo, as pautas inclusivas, que muitas pessoas gostam de dizer. Para vocês terem uma noção de como é fácil você refutar uma premissa teológica. Primeiro você vai fazer o seguinte: você vai ler o texto, e aí você vai entender o que aquele texto diz. Com base no que aquele texto diz, você vai analisar as possibilidades. Esse texto é contextual? Vamos ver se é isso que a palavra diz. Não bate no conceito contextual.
Vocês querem um exemplo? Levítico 18, 29. 22, perdão. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. Abominação é. O que o texto está falando? Que o ato é abominável, não o contexto em que esse mandamento está inserido. Só que o que acontece? Como existe a premissa teológica que tenta contextualizar tudo. Só que, e dizem que não, a homossexualidade é permitida, porque naquela época ela era relacionada a culto, não tinha nada a ver com consentimento, desde que você ame e seja fiel, é permitido. Olha a abominação que as academias estão permitindo. E aí, ó, você quer saber como que é fácil refutar isso aqui? Você vai dizer o seguinte: tá bom, então. Se você diz que essa premissa é contextual, então você tem obrigação de dizer que todo contexto é contexto, todo contexto de Levítico 18 é relacionado a um contexto específico. Ou seja, desde que não esteja relacionado ao contexto de Canaã, tá liberado incesto, tá liberado adultério, tá liberado bestialidade, tá liberado prostituição, tá liberado sacrificar crianças desde que não seja Moloque, porque o único elemento cultural de sacrifício a crianças é Moloque e Baal nas escrituras. E aí, porque você tem obrigação de defender isso. Você não pode pegar um versículo e dizer que é contextual e o resto você considerar universal. Isso é hipocrisia, isso é legalismo. E é esse tipo de legalismo que o Messias criticou. Os fariseus faziam exatamente isso. Eles contextualizavam demais os mandamentos para encontrar uma brecha para eles incutirem a própria tradição e interpretação deles. Como, por exemplo, a tradição do Corban. Por quê? O que o mandamento do honrará teu pai e tua mãe diz? Honra teu pai e tua mãe para que te vivam os seus dias na terra. Esse honrar pai e mãe, além de obedecer e respeitar a autoridade deles, envolve também uma questão financeira, porque vai chegar no momento que você vai ter que cuidar dos seus pais financeiramente, caso você tenha condição. Só que o que os fariseus começaram a dizer? Eles começaram a estudar tanto, encontrar maneiras de burlar esse mandamento, que eles começaram a dizer o quê? Que não precisa sustentar os pais desde que o dinheiro fosse consagrado ao Criador. E olha só, é exatamente a mesma premissa que as academias usam. Quem nunca ouviu um teólogo dizendo: ah, desde que você tenha Deus no coração, ou desde que você tenha consagrado Deus na sua ação, tá tudo liberado. Quem nunca ouviu isso? É exatamente essa mentalidade que os fariseus diziam. E o Messias diz com todas as letras: por causa da vossa tradição, por causa dos vossos dogmas, vós transgredistes o mandamento de Deus. E aí, vocês vão ficar com a palavra ou vão ficar com o que homens dizem? Então, a mensagem que eu quero dizer, irmãos, ferramenta não é fundamento. Ferramenta não é fundamento. Teologia é ferramenta, não fundamento. O que importa é o que a palavra diz sobre a orientação do Ruach HaKodesh, ou Espírito do Separado. É isso, meus irmãos. Espero que vocês gostem. Fiquem na graça do nosso Pai e do nosso Mestre. Até mais tarde.